Ei, moçada, olha aqui. Pensa agora nesse problema aqui. É uma equação diferencial. Essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes. Então aqui, o que nós vamos fazer aqui é ver qual é a equação auxiliar. A equação auxiliar. No caso aqui seria assim, m ao quadrado menos 7m mais 13 igual a zero. Aí eu venho cá e calculo o delta. Né? Delta, b quadrado menos 4ac. Então vai ficar assim, menos 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica 13. Então vai ficar 49 menos 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Ficou 49 menos 52. Então o delta aqui no caso, deu 49 menos 52, 59, 50, 51, 52, 3, né? Menos 3. Deu negativo. Então se você for encontrar o m vai ser menos b vai ser menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é de menos 3, dividido por 2a, que é 2 vezes 1, né? Que dá 2. Então separando aqui, ó, menos com menos mais, dá 7, mais ou menos, aqui vai ficar j vezes raiz de 3, né? J vezes raiz de 3, dividido por 2. Então entenda aqui, ó, que o m ele vale 7 meios mais ou menos j multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Veja que esse aqui é o alfa. O alfa é 7 meios. E esse aqui é o beta. O beta é raiz de 3 sobre 2. Então daqui eu vou tirar o seguinte, ó, uma das soluções ela vai ser E elevado a alfa, aqui é, vamos chamar de x, vai, alfa x cosseno de beta x. Então vai ser assim, E elevado, o alfa é 7 meios, ó, 7 meios de x, vezes cosseno de beta, aqui o beta aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, cosseno de raiz de 3 sobre 2x. Essa aqui é uma das soluções. A outra solução, já fazendo rapidinho aqui, ó, o y2 seria o E elevado a 7 meios de x, vezes o seno de raiz de 3 sobre 2x. Inclusive, é muito comum quando você vai escrever essa solução, você já coloca já na combinação certa. Ó. Você escreve assim, olha, a solução desse problema é um C1. Veja, porque aqui a exponencial repete, dá para você colocar ele em evidência. Aí você... a propósito, esse aqui você pode colocar até depois. Você vai colocar a exponencial em evidência, vai ficar E elevado a 7 meios de x. E aqui você coloca a combinação do seno e do cosseno, que vai ser C1 vezes o cosseno da raiz quadrada de 3 sobre 2x. E aqui depois mais C2 vezes o seno da raiz de 3 sobre 2x. Turma, entenda o que você está fazendo. Você está dizendo que não importa o C1 e o C2, não importa que número que seja isso aqui vai satisfazer a essa equação diferencial. Então, dá uma checada, verifica assim, pode ser no computador mesmo, só para você entender que se realmente está acontecendo. É de se esperar que se você... Não vou fazer essa troca aqui agora, porque vai demorar muito para a gente poder fazer esse cálculo para checar. Mas se você checar com a máquina, checar ali com o computador, você vai ver que isso aqui é para acontecer. Vamos ver se vai acontecer. Eu vou até mostrar para vocês ali, ó. A derivada segunda menos 7 vezes a derivada primeira, mais 13 vezes a função original. Não importa o C1 e o C2, não importa, isso tem que dar zero. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Já que eu falei, chamei a atenção para isso, de repente você pode ter ficado curioso. Então vamos ver. Eu quero mostrar... Eu quero aqui faz cálculo, né? Então vamos colocar aqui as disposições da janela CAS. Essa de cá que faz cálculo. Então eu vou gravar essa função. Essa primeira função aqui é elevado a 7 meios de x. Vamos colocar assim, ó. y1, 2 pontos. 2 pontos é comando e atribuição, tá? Então eu vou colocar assim, ó. C1 vezes exp de exponencial de 7 dividido por 2x. Colocar um vezes aqui.
mas pode ser 100 vezes também. Vezes cosseno, cosseno de quem? De SQRT, da raiz quadrada de 3, aqui sobre 2, e depois vezes x. Vamos gravar essa função aqui, gravei. Aí ela chamou essa função aqui de y1. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer aquilo ali, ó, derivada segunda. Então eu vou falar assim, ó, pega para mim aqui, ó, a derivada. Eu vou pegar essa aqui, ó. Qual é a expressão que eu vou derivar? Eu quero derivar o y1, né? Derivar o y1. A variável que eu vou derivar em relação a x. Número de vezes que eu vou derivar? 2 vezes. Que é a derivada segunda lá, ó. Depois eu quero colocar assim, ó, menos 7 vezes a mesma coisa. Só que eu vou colocar aqui a derivada. Já que eu entendi o comando, eu vou colocar assim agora, ó, y1 em relação a x uma vez só. E depois mais 13 vezes o y1. O que é de se esperar? Não, esse aqui está do lado de fora, né? Esse aqui é do lado de fora. Ó, aqui mais 13 vezes y. O que é de se esperar que aconteça quando eu apertar o Enter aqui? A ideia é que isso dê zero. Tem que dar zero, tá falando lá em cima que esse negócio tem que dar zero. Vamos ver aqui, né? Ó, não é que deu zero? Aí você pode falar assim, mas eu acho que esse negócio está com defeito. Tá bom, então vamos mudar esse número aqui. Ao invés de um 2 aqui, vamos colocar um 3 para você ver. Aí você vai ver que no final não deu zero mais. Não é verdade? Então, o zero ali é importante, ó. E você pode observar que o C1 aqui não importa. O C1 está lá e mesmo assim deu zero, ó. Então aqui é 7 dividido por 2. Aí, pô, deu zero. Aí nós estamos falando que na verdade não é só essa não. Se eu trocar isso aqui ao invés do cosseno, colocar o seno. Se eu colocar o seno, é para dar também. Ixi, o que ele fez aqui, meu Deus do céu? Ele não deixou eu trocar a função direto, vamos ter que escrever de novo. Vou colocar assim, ó, seno de, quer mesmo? Raiz de 3, SQRT, raiz de 3, dividido por 2, vezes x. Sim? Deixa eu ver. Aqui. Ó, continua dando zero. Aí você fala assim, não dá o zero porque não fez o cálculo aqui embaixo. Não, tá bom, então muda esse número aqui para você ver, põe um 5. Você vai ver que ela muda. Então, ele dá zero porque ele é solução. Então, aqui é um quê? É um 2, né? Ó, deu a solução. E se na verdade, se você pegar aqui se você pegar essa função aqui, C1, e juntar com a outra, vou voltar para cá, pegar lá de fora aqui, essa função aqui, ó, eu vou chamar agora de y1, eu vou chamar isso aqui, ó, mais C2 multiplicado por essa coisa aqui, só que eu vou trocar essa função aqui pela função cosseno. Deixa eu ver se ela apaga aqui, ó. Vezes a função cosseno. Cosseno disso aqui. Viu? Continua dando zero? Aqui continua dando zero. Se você mudar qualquer coisa aqui, você vai ver que isso não dá zero. Você vai dar 8. Não dá zero. Então, para dar zero tem que ser assim. Então, a máquina hoje, ela ajuda você a entender, olha, realmente eu estou encontrando uma solução. O que eu encontrei realmente satisfaz aquela equação diferencial que foi colocada ali. E essa combinação de funções que você tem aqui, ela é a solução da equação homogênea. E essas duas funções são aquelas funções que são linearmente independentes. Qualquer outra função que você pegar que seja solução daquela equação diferencial, você com certeza acha um C1 e um C2 que faz com que essa combinação aqui está, chegue na outra que você tem. Isso que é um negócio bacana. Então, moçada, isso aqui é o caso 3. É o que acontece no caso 3, que nós não tínhamos falado nele ainda. Mas, na verdade, é só uma combinação de senos, cossenos e exponenciais. Então, o caso 1 vai ser duas exponenciais diferentes. Caso 2 vai ser as exponenciais são iguais, mas uma tem um x junto com ela.
Caso 3, você tem uma combinação de senos e cossenos. E não, senos, cossenos e exponencial. É uma combinação de exponencial vezes seno com exponencial vezes cosseno. Isso é o caso 3.